galera, guerreiros aí do bem, concurseiros. Então, eu sou a professora Socorro Arruda, da Central Pro Concurso. Sou a professora de língua portuguesa e estamos aqui para resolver algumas questões para vocês importantíssimas para qualquer o quê? Qualquer banca. Então, neste momento aí, hoje, eu escolhi o quê? A banca IBFC, né? A banca que eles estão o quê? O Brasil inteiro está explorando bastante esta banca IBFC. Hoje IBFC, depois outras bancas para vocês. Então, esta prova aí da banca IBFC, certo? Uma prova recente. E vamos olhar aqui a terceira questão desta prova. O vocábulo todo flexionado ou não é empregado de forma recorrente no primeiro parágrafo do texto, certo? Não precisa voltar ao texto. A questão aí, já dá para a gente resolver as alternativas aí. Então, ó, o vocábulo todo, flexionado ou não, é empregado de forma recorrente no primeiro parágrafo do texto. Assinale a alternativa em que ele possui um caráter adverbial. Então, em primeiro lugar, vamos olhar isso aqui, galerinha. Valor adverbial, não é isso? Então, olha, um macetezinho aí para vocês. Advérbio. Olha essa palavra aqui, como vai ajudar bastante. Isto aqui lembra o quê? Verbo. Isto aqui lembra adjetivo. E isto lembra o próprio advérbio. Então, olha que macete aí valioso. Advérbio é o termo que vem junto, que modifica um verbo, um adjetivo e o próprio advérbio. Ou seja, ele não pode estar se referindo a quem? A um substantivo. Então, vamos olhar isto aqui. Toda a rua estava iluminada. Observem que toda aqui acompanha um substantivo. Então, não pode ser advérbio, certo? Toda a rua estava iluminada. Se eu colocasse o que? Bairro? Todo o bairro estava iluminado. Toda a rua. Se eu acrescento um A após este termo aqui, olha, vamos agora para a semântica, como muda o sentido. Se eu digo que toda a rua estava iluminada, significa dizer que era qualquer rua. Toda a rua é uma rua o quê? Específica. Neste caso aqui, eu estou determinando qual é a rua? Claro que não. Então, aquele termo que serve para acompanhar ou substituir um nome é o que nós chamamos de quê? De pronome. Se eu não determino qual é a rua, claro que este pronome só pode ser um pronome o quê? Indefinido. Certo? Beleza. Todos estavam felizes. Se eu digo que todos estavam felizes, todos aí está servindo para substituir o quê? Nomes, para substituir substantivos. Então, não pode ser um advérbio. Neste caso aqui, eu não estou dizendo quem estava feliz. Então, realmente, isto é um pronome o quê? Indefinido. Certo? Mas vamos aqui, chegamos à chave da questão. A rua estava, qual é o uso recorrente? O uso recorrente, sempre dizemos que o quê? Que a rua estava toda iluminada. Não é verdade? O uso recorrente. Só que observem isto aqui. Iluminada é um quê? Adjetivo, minha gente. Se eu colocar muito aqui, eu não posso dizer que a rua estava muito iluminada. Eu vou dizer que a rua estava muito iluminada. A rua estava bastante iluminada. Então, isto aqui vai indicar o quê? Intensidade. Se a intensidade é um advérbio, a gente sabe que o advérbio é um termo o quê? Invariável. Olha a pegadinha. Só que no uso recorrente, nós dissemos que ela estava toda iluminada. Mas eu não vou dizer que ela estava muito iluminada. Estão vendo aí? Então a rua estava toda iluminada, já que ela estava muito. Se acompanha um adjetivo, vai ser um quê? Advérbio. Então voltemos aí à questão. Letra A. Como um enorme barulho na casa toda. Esse toda está ligado a quem? A casa, que é um substantivo. Então, não é advérbio. Letra B, gente correndo para todos os cantos. Olha, que ele já variou. Combina com quem? Concorda com quem? Com cantos. Os cantos, substantivo. Então, esse todos não pode ser advérbio. A gente toda que estava ali. Então, esse toda está concordando com gente. Também não é o quê? Um advérbio. Aí, ó, sobrou letra D, letra E. Minha mãe estava toda banhada em sangue. Pode ser.
e mandou então que todos saíssem letra E. Todos substituem nomes. Então não é advérbio. Mas vamos para a letra D. Então, olha, minha mãe estava toda banhada em sangue. E a palavra é sangue, certo? Então, neste caso, banhada aqui, olha direitinho. Eu posso dizer que minha mãe estava muito banhada em sangue. Então, aqui, ó, no uso recorrente, que a gente usa concordando, que não é para concordar, este todo aqui, ó, intensidade, e vai ser um advérbio. Então, aí, letra D de dado. Certo? Então, observem como este macete aqui ajuda a você identificar um advérbio dentro de quê? Dentro de uma oração, dentro de um contexto. Então, na mesma prova IBFC, vamos pegar agora o quê? A quarta questão, sobre pontuação. E a gente sabe que pontuação está presente em qualquer concurso. Então, olha o que temos na quarta questão. Na passagem, o criado, pálido, contava. As vírgulas cumprem um papel importante em relação ao adjetivo pálido, porque... Então, vamos lá. Observa se eu dissesse isto aqui. A criança rebelde chegou. Certo? Tá aqui. Observem que eu coloquei um adjetivo rebelde. Só vou mudar a posição e vou dizer que a criança chegou rebelde. Então, vejam bem. Rebelde, rebelde. Dois adjetivos. Observem que eu só mudei a posição. Vamos aplicar logo o que é a semântica aqui. Então, observa bem. A criança rebelde chegou. Vamos para o popular mesmo. A criança é rebelde por vida ou não? A criança rebelde chegou. Claro que sim. Então, rebelde aqui, esse adjetivo, ele é o quê? Permanente. A criança vem junto a ele. Daí, ser um famoso adjunto adnominal. E olha, galera, eu não posso separar o nome do seu companheiro. Aqui, a criança chegou rebelde. A criança é rebelde por vida ou ela só estava o quê? Rebelde no momento em que chegou? Isso aí, no momento em que chegou. Então, esse adjetivo, ele é o quê? Momentâneo. Se é momentâneo, é o que nós chamamos de predicativo. Então, vejam a diferença do adjunto adnominal para o predicativo. Olha que dica valiosa. O adjunto adnominal, quando adjetivo, ele é permanente. O predicativo, ele é o quê? Momentâneo. Então, vejam que ele não vem junto ao nome. Mas vamos supor o que é que eu quero fazer aqui. Olha o que eu quero fazer. Vou pegar esta oração, vou reescrever e vou dizer isso aqui. A criança, vírgula, rebelde, vírgula, chegou. Então, olha, se eu coloco as vírgulas, esta oração agora é igual à primeira ou à segunda? Vamos lá? Não precisa pensar muito, não. Se um termo vem deslocado, ele tem que vir entre o quê? Entre vírgulas. Então, neste caso, rebelde saiu da posição normal, que é lá no final, já que é momentâneo, e passou aqui para o meio. Daí, isolar por quem? Por vírgulas. Então, estas duas orações aqui têm o mesmo sentido. E esse adjetivo, ele é o quê? Momentâneo. É um predicativo. Então, temos um predicativo deslocado. Daí o uso das vírgulas. Então, vamos à questão? Olha o que ele diz aí. Na passagem, o criado, vírgula, pálido, vírgula, contava. Será que o criado era pálido por vida? É permanente ou é momentâneo? Então, vamos lá. Letra A. Então, aí indicam tratar-se de uma característica momentânea. Pode ser. B. Revelam um traço intrínseco do personagem apresentado. Então, não é permanente. Expressam uma interlocução, um modo de chamar o outro. Claro que não, minha gente. Rebelde não é o nome de ninguém. Rebelde! Fulano chegou? Eu não posso dizer isso.
mostram o modo como a ação seria desenvolvida. Se é modo, seria um advérbio. Então, não é advérbio também, já que ele pode variar. E indicam a reação do sujeito depois da ação de contar? Aí não. Então, neste caso aí, o correto é o quê? Já que o termo está deslocado. E você olha que esse pálido aí, ó, ele, o criado, vírgula, pálido, vírgula, contava. Então, o adjetivo, ele é o quê? Momentâneo. É um predicativo que está deslocado. Então, o correto aí, letra A. Então, dicas valiosíssimas, questões importantíssimas hoje, BFC. Depois vocês terão novas bancas. E, ó, Socorro Arruda, português na veia. E Central para concursos, na veia também para concurso. Certo? Então, aí, até as próximas dicas.